Bom, moçada, e falando um pouquinho mais, né, desses problemas da Europa, focando aqui no desemprego, né, a crise econômica, como eu já tinha mencionado, né, a Grécia foi o país mais afetado, né, explodiu em dívida, porque descobriu-se que tinham gastos públicos muito altos, tinha um grande déficit no orçamento. Isso gerou uma onda de desconfiança dos investidores internacionais, principalmente nos países considerados mais frágeis economicamente, mais instáveis economicamente. Então você tem Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? E vai aparecer um outro acrônimo, né, de PIGS, então de economias porcas, sujas, né? Que são desses países considerados mais fracos, mais instáveis, né? Por isso esse acrônimo, né? A inicial de cada letrinha aqui dos nomes dos países, né, em inglês. A União Europeia e o Fundo Monetário Internacional socorreram esses países, né, mais frágeis, principalmente a Grécia, né? A Grécia ficou numa situação dramática, dramática. Ela foi até ponto de discórdia na época entre a França e a Alemanha. A Alemanha defendendo a expulsão, a exclusão da Grécia do bloco, né? A França dizendo que não, que os outros países teriam que cooperar com a recuperação grega, porque o propósito do bloco é justamente esse, de ajudar os países em dificuldades, mesmo que esses países tenham cometido alguns erros na parte da administração pública, né? E aí a Grécia sangrou muito, né? Porque para receber ajuda, para receber dinheiro emprestado, para se manter ali na dinâmica econômica e comercial, ela teve que aumentar os impostos sobre a população, demitir e congelar salários do funcionalismo público, né? Então demitiu o funcionário público, quem ficou, ficou sem aumento de salário, cortou benefícios de trabalhadores como férias, fez privatizações de serviços e empresas públicas. A população não gostou disso porque foi um grande arroxo, então teve muito protesto violento, né? Mesmo assim, os gregos deram calote, muita dificuldade para pagar o dinheiro emprestado, né? A taxa de desemprego extremamente elevada no bloco. Mas, enfim, os gregos conseguiram um acordo, conseguiram negociar a dívida de forma que ela fosse paga, que ela pudesse ser paga, né? Que fosse razoavelmente, que coubesse dentro do orçamento grego para que fosse paga, tá certo? E ainda chegou a um acordo para se aliviar um pouquinho a dívida grega, né? Porque a pobreza e a desigualdade estavam muito altas. E aí, uma emenda ao Tratado de Maastricht, que a gente tem que comentar, que é o Tratado de Lisboa, né? Então, o Tratado de Lisboa, que aconteceu lá em 2009, né? Que foi aprovado, né? Em 2007 ele foi celebrado, mas ele precisou de aprovação aí dos seus respectivos governos, dos países membros, né? Ele entra em vigor em 2009, né? Reforçando as instituições supranacionais, né? Reforçando que instituição supranacional? O cargo de presidente do Conselho Europeu, né? O cargo de ministro das Relações Exteriores, a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, né? Instituindo a chamada dupla maioria, ou seja, para que haja uma decisão sobre assuntos importantes dentro do bloco, você precisa ter a aprovação dos 55% dos países membros, ou seja, de 15 países, e esses 15 países, eles têm que representar 65% da população do bloco, né? Então, ele dá mais solidez, digamos assim, mais estrutura para os Estados Unidos da Europa, tá? Só que aí aconteceu um grande baque, que resultou em 2020 na saída do Reino Unido, né? Qual foi o baque? Foi o Brexit, né? A saída britânica. Então, a consulta popular aconteceu em 2016, né? E os britânicos decidiram deixar a União Europeia, com cerca de 52% dos votos, né? O País de Gales votou pela saída, a Inglaterra,
de uma forma geral, votou pela saída. A Escócia votou pela permanência, Irlanda do Norte votou pela permanência, e a região de Londres, que é muito cosmopolita, também votou pela permanência. Só que a saída, né, não foi muito fácil. Tá? Mas antes de falar sobre a saída, quais os motivos que levaram à saída do Reino Unido? Então a gente tem a questão da imigração, é um ponto muito sensível, principalmente para aqueles ingleses mais tradicionais, né? Mais, digamos assim, nacionalistas, né? Que falam sobre identidade cultural. Xenofobia, controle da imigração, né? Então, pontos assim muito marcantes no Reino Unido. Então, esse é um fator importante, você não pode esquecer. A questão da participação eleitoral, principalmente dos mais velhos, né, dos saudosistas do tempo da Inglaterra grandiosa, né, do ceticismo de políticos e da imprensa britânica em relação à União Europeia, principalmente nessa parte financeira aqui. Ó. Se a gente pudesse pegar dois motivos, são esses daqui. A galera não gosta de imigrante, né? E a questão da grana. Porque a ideia do bloco, moçada, da União Europeia é o seguinte: os países mais ricos, eles transferem mais dinheiro para Bruxelas, que é a sede da União Europeia. E aí Bruxelas, na Bélgica, faz a redistribuição dessa grana. Qual que é o intuito, moçada? É você fazer com que os países ricos contribuam mais para o desenvolvimento dos países menos ricos. Então, por exemplo, o crescimento de Portugal e da Espanha nos últimos anos foi por conta de bastante dinheiro que eles receberam da União Europeia, para que o nível de vida lá subisse e ficasse muito próximo ali de uma França, de uma Alemanha, de uma Inglaterra. Então veja aqui, o Reino Unido, ele, em 2014, ele fez uma contribuição de 11 bilhões e 300 milhões de euros. Então ele transferiu essa grana para a União Europeia, e a União Europeia só repassou para o Reino Unido cerca de 7 bilhões. Então na cabeça do inglês é o seguinte: por que a gente vai doar 11 bilhões de euros e receber 7? É melhor a gente ficar com 11. Né? Então eles não quiseram mais participar dessa proposta de cooperação, de ajudar os países mais frágeis socioeconomicamente no bloco. Tá? Que essa é a ideia. E aí, como consequências, né, muitos primeiros ministros caíram, né? Então, o primeiro-ministro que conduziu essa consulta popular em 2016, o David Cameron, ele caiu, assumiu a mulher que você está vendo aqui, que é a Theresa May, só que ela teve muita dificuldade para conduzir o processo legislativo, né? Porque teve muita discussão no parlamento, muito questionamento, a opinião pública ficou bastante dividida, né? A libra esterlina se desvalorizou, né? Houve perda de dinheiro por conta do turismo, né? E além disso, as coisas ficaram mais caras no Reino Unido, porque como o Reino Unido saiu do bloco, então significa que aquilo que ele importava do resto da Europa agora tem que pagar imposto, né? Agora tem uma taxa. E aquilo que o europeu da parte continental comprava do Reino Unido, que não tinha imposto, agora tem imposto. Então ficou mais caro fazer importação e exportação entre o Reino Unido e o resto da Europa. Né? E além disso, tem um enfraquecimento econômico do bloco, né, da União Europeia, porque você tinha lá o tripé, que era a Alemanha, a França e Reino Unido. E agora ficou só a Alemanha e a França. Né? E além disso, você tem debates políticos de grupos nacionalistas na França, na Holanda e na Itália, questionando a permanência desses países no bloco. Então você tem partidos políticos que a gente chama de extrema-direita, que eles defendem a saída, né, dos seus países do bloco europeu. Tá? E aqui a saída oficial, né, ela foi feita intermediada pelo Boris Johnson. Boris Johnson, na época, foi o primeiro-ministro. Ele teve uma grande sacada, porque ele antecipou as eleições parlamentares e, com isso, conseguiu que o Partido Conservador tivesse um grande número de deputados no parlamento, né, derrotando o Partido Trabalhista.
E aí, já que o Boris Johnson, do Partido Conservador, antecipando as eleições, conseguiu com que o parlamento se tornasse majoritariamente conservador, aí foi mais tranquilo, digamos assim, entre aspas, fazer a saída do Reino Unido da União Europeia. Então, no dia 31 de janeiro de 2020, foi a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Ok?